Gravação iniciada, vamos lá. A primeira pergunta é: o que é um espaço vetorial? Então, você vai responder assim: espaço é um conjunto. O espaço vetorial é um conjunto de vetores. E esse conjunto, para ser um espaço de vetores, ele precisa atender a 8 axiomas. 4 para soma e 4 para multiplicação. Felizmente, na maioria dos casos, nós estamos lidando com subespaços. Então, esse espação, ele tem um subespaço, e eu quero saber se esse cara aqui é um subespaço do verde, se o vermelho é um subespaço do verde. Aí ele só precisa passar em 2 operações. O V1 mais o V2 tem que pertencer ao subespaço que eu vou chamar de V, porque ele é de vermelho e o V de verde, né, para ajudar, né, mas tem que pertencer a esse vermelho. E o alfa vezes qualquer vetor, né, ele também tem que pertencer, precisa pertencer ao conjunto V. O conjunto verde eu vou chamar de espaço vetorial U. E eu posso ter vários subespaços aqui dentro, e a maioria das vezes, por sorte, nós trabalhamos com subespaços. É tão comum que em muitas videoaulas ou até livros vocês vão encontrar confusões entre subespaço e espaço. Na verdade, porque todo subespaço é um espaço vetorial. E todo espaço vetorial tem pelo menos 2 subespaços, ele mesmo e o vetor nulo, ou seja, o vetor zero. Nós poderíamos dizer, então, que o R3 é um espaço vetorial, mas um subespaço do R3 é o R2. E um subespaço do R2 é o R1. Mas todos eles também são espaços vetoriais, mesmo porque antes do R3 vem o R4, e isso não termina nunca mais. Bom, hoje nós vamos trabalhar com cores, e nós temos 3 vetores base para as cores, assim como o R3, né? No R3 eu não tenho o vetor I, o vetor J e o vetor K. Posso representar assim. 3 vetores, claro que eles todos estão a 90 graus entre si. Não precisariam estar a 90 graus entre si. Basta que um não possa ser escrito em função do outro. Bom, as cores também. Eu posso imaginar aqui que eu tenha uma cor que eu vou chamar de R, uma cor que eu vou chamar de G e uma cor que eu vou chamar de B, o famoso RGB, que são as cores primárias aditivas. Normalmente, em aula de artes, nós aprendemos as cores primárias subtrativas, tá? Mas é muito mais intuitivo trabalhar com essas 3. A soma do R do G com o B vai dar branco. A soma daquelas outras 3 lá vai dar o preto, por isso que elas são subtrativas, né? Uma subtrai da outra, e se eu subtrair as 3 entre si, eu tenho a ausência total da luz. Eu fiz um arquivo aqui no Word e no MATLAB também, claro, que vai representar essas cores em uma fotografia. Vou abri-lo agora. Já vou colocá-lo no Moodle também. O nome do arquivo é
Separando RGB. Então, vejam aqui que eu tenho uma imagem original, de propósito, bastante colorida. Nós sabemos que cada pedacinho de imagem é um quadrado chamado de pixel. Isso tem tudo a ver com HD, com Full HD, né? A quantidade de pixels na vertical e na horizontal. As TVs Full HDs têm 1080 pixels na vertical. Na horizontal, vai depender da largura dela, né? Mas na vertical, 1080. Essa foto aqui, você consegue ver que tem um pouquinho mais do que 1000, parece que tem um pouquinho mais do que 1100 pixels na vertical, e ela tem uns 900 pixels na horizontal. É bastante pontinho. Pixel é um pontinho. Depois eu peguei a mesma imagem e imprimi apenas a parte em vermelho desta imagem. Deixei o verde e o azul de fora. Depois eu coloquei apenas a parte verde. E depois apenas a parte azul. Perceba que eu tenho infinitos tons de cada cor. Aqui os tons variam de 0 até o número 255. Tá? Em números inteiros. No computador não pode ser infinito, né? Em números inteiros de 0 até 255. É só fazer uma regra de 3 para saber quanto que dá de 0 a 1 ou de 0 a 100%. 255, porque é uma imagem de 8 bits. Um bit é um número que é bi, é 0 ou é 1. Então, o número de 8 bits é 2, que é bi, elevado na 8, que está 256. Então, eu tenho de 0 a 255 tonalidades. Sendo que 0 é a ausência e 255 é o máximo de cor possível. Eu percebo que aqui está mais próximo do 0, esses tons de azul, né? Porque está bastante escuro. Já os tons de verde estão mais claros e os tons de vermelho estão mais escuros. Depois, eu transformei a imagem em preto e branco segundo um critério. Tudo que era R eu multipliquei por um número, tudo que era G eu multipliquei por outro, tudo que é B por outro. Esses critérios eles estão aqui em cima, ó, os pesos, né, do R, do G e do B. Esses são critérios para transformar uma imagem colorida em preto e branco. Agora eu perdi, claro que eu não consigo fazer o contrário, do preto e branco fazer o colorido, já é algo muito mais difícil, não é com uma simples operaçãozinha. Tá? Aí exige um tratamento de imagem muito mais avançado. Bom, depois eu brinquei um pouco mais. Aqui eu troquei, né? Ao invés de RGB, né, eu troquei, eu coloquei eu fiz BGR. Tá? No lugar do vermelho, eu coloquei o azul. Né? Ó, BGR. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. RGB. Então, no lugar do vermelho, eu coloquei o azul. No lugar do azul, eu coloquei o vermelho. Ficou assim. Depois, né, de novo, RGB. Aqui eu troquei tudo. Ó. No lugar do vermelho, eu coloquei o verde. No lugar do verde, eu coloquei o azul. E no lugar do azul, eu coloquei o vermelho. Tanto é que o céu está vermelho.
E agora, ó, de novo, RGB. Que eu troquei tudo também, ó, no lugar do vermelho eu coloquei verde. No lugar do verde eu coloquei azul. E no lugar do azul eu coloquei vermelho. Eu vou dar uma olhadinha se isso é verdadeiro aqui, ó. No programa eu consigo ver isso, ó. Bom, a gente vai ver o programa passo a passo, né? O que foi feito, tá? Então, eu coloquei vermelho, azul e verde. Ah, aqui está o contrário, ó. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Vermelho, azul e verde. Tá? Eu vou mudar lá no programa, porque no Word não adianta eu mudar, que aqui não vai mudar. Vamos ao MATLAB. Vou abrir o programinha que eu vou compartilhar com vocês. É este daqui, ó, separando RGB. Eu vou verificar aonde que está, em qual pasta ele está agora, né? Porque eu não sei em qual pasta, eu simplesmente abri o último arquivo. Para verificar, eu posso dar um salvar como e ver o caminho. Salvar como. Aqui ele já me apareceu o caminho aqui. Porque eu quero que o mesmo caminho esteja aqui em cima. Para vocês verificarem, né, que é nesta pasta que eu tenho que ter a imagem. A imagem é casa com jardim colorido. Ó. Abrir fora do MATLAB. Vai aparecer agora aqui o meu visualizador de fotos. É essa foto aqui. Bom, vamos entender esse programa. Isso aqui é álgebra linear. É aplicação de álgebra linear. Então, os passos iniciais, né, são tranquilos. Eu limpo tudo, né, e aí leio a imagem com esse comando imread. Aqui eu coloquei todo o caminho. Eu não precisaria colocar todo o caminho, uma vez que o arquivo está na mesma pasta. Então eu vou apagar esse caminho aqui. Ele não é necessário. Mas é só porque o arquivo e o programa estão na mesma pasta, senão ele seria absolutamente necessário. E daqui para baixo eu não vou fazer nada ainda. Vou colocar uma seção aqui, ó. Vou executar só esse pedacinho aqui de cima. Percebam que leva um tempinho, né? Ah, eu fiz tudo, na verdade. Vamos limpar a saída aqui e vou fazer só essa seção. Pronto. Não fez nada, claro, né? Mas ele leu a imagem, ó. Esse IMG é a imagem. Inclusive, agora eu vou aqui para o Workspace e eu percebo aqui, ó, dou um clique duplo, vai abrir a matriz, né? Ah, não vai abrir. Claro que não vai abrir, é uma matriz 3x3. Então, essa matriz, ela tem todo o plano, mas não tem, né? Só se fizesse uma realidade virtual. Ele não pode mostrar essa matriz, né? Mas o que eu posso fazer é mostrar uma parte da matriz. Eu vou mostrar a fatia 1, 2 ou 3. Né? Ela tem 3 fatias. Né? Eu posso, por exemplo, ver a parte vermelha. Vou fazer assim, eu vou botar mais uma seçãozinha aqui. Ó. Aqui eu vou separar em vermelho, agora já aparece, ó, verde e azul. E para vocês acreditarem em mim,
eu vou pegar a parte que eu acho que ficou melhorzinha. Eu não sei, acho que é verde, ficou melhorzinha. Eu vou abrir, ó, e aqui vocês estão vendo uma série de números. Eu vou copiar todos esses números, que não são poucos, tá? Vocês viram 1.200 por 1.100? É uma quantidade bastante grande de números. E eu vou colar aqui no Excel. Aqui estão todos os números, vocês conseguem inclusive vê-los, né? Mas eu vou ter que diminuí-los bastante. Diminuir o máximo que eu puder. A minha intenção, está mais ou menos quadrado isso aí. Agora é pintar essas células baseado na cor. Tá, eu dei um zoom menos, né? Cada célula do Excel ficou bem pequenininho, eu nem consigo enxergá-las, né? Não consigo nem enxergá-las. Vou selecionar todas de novo. Deixa eu dar um zoom mais aqui, porque senão vai ficar muito estranho isso. Ele deu até uma travadinha aqui. Qualquer coisa a gente fecha o Excel e abre ele de novo. Vamos fechar o Excel. Don't save. E vamos fazer todo o processo novamente. Só não vamos dar aquele zoom. Ctrl V. Pronto. Vou tentar deixar os pixels quadrados, o mais quadrado possível. Acho que aqui ficou legal. Os números não aparecem. Então, vamos diminuir eles de tamanho que eles vão aparecer. Agora sim. Não ficaram quadrados. Deixa como estava. Deixa como estava que é melhor. Assim. Agora eu vou vir na formatação condicional. Tá? Nova regra. E eu poderia escolher qualquer cor aqui, mas eu vou escolher o verde. Então, a menor cor vai ser preta, porque é ausência de cor, né? E ele vai mudando os tons de verde. Onde que eu escolho um verde puro aqui? Aqui embaixo. Verde. Então, eu tenho agora os tons de verde. Desde a ausência de cor verde até total cor verde. Ok. Ah, mas está verde muito escuro. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom menos agora, devagarinho. Olha, já dá para ver uma manchinha. Na verdade, esse é o céu da figura, né? Essa é a nuvem. O que eu posso fazer agora é descer. Quem sabe eu vejo até... Olha ali, ó, vejo até a casa. Mas olha, em qualquer lugar que eu clicar aqui, eu vou ver o número. Agora eu estou dando seta para o lado, né? E vou vendo que o número ali em cima muda. O tom de verde muda. Do verde mais claro, né? Que é a metade de 255, que é o máximo, né? E agora eu vou ter que achar desculpa, o verde mais claro ainda, né? Seria o 255. O verde mais escuro, que é vou pegar lá atrás, na janela. Ó, quase zero, deu 17. Bom, voltamos aqui, ó, a nossa separação. Então, a fatia 1, porque a imagem, ela é toda a imagem, mas ela é fatiada em R, G e B. A fatia 1 é o R, a fatia 2 é o G e a fatia 3 é o B. Mas quando eu fiz isso, eu não tinha certeza, né? Eu tinha que confirmar. O que eu fiz? Eu imprimi só essa e só essa, né? Porque vai que não era. Vai que não era. Então, aqui é só um jeitinho aqui para mostrar a figura, tá? O IM-Show, que é importante, né? O IM-Show, né, vai mostrar a imagem RGB. Basta fazer isso.
Agora, estes caras aqui em cima, né, h-axis igual a axis figure, é importante porque eu vou colocar título, principalmente para colocar o título, né? Porque eu vou colocar título original. Né? O original é a imagem. Né? Depois eu tenho a imagem em tons de vermelho, que é aquela, eu chamei de temp aqui, né? Porque eu tenho que colocar a imagem em RGB. Né? Então, a variável temporária é o red, é a fatia 1. A fatia 2 eu coloquei 0. É tudo 0, né? O G é 0. E o B, que é a fatia 3, eu coloquei 0 também. Então, eu imagino que essa primeira aqui seja o red. Vamos ver? Então, vou escrever aqui, red. E aqui embaixo eu já vou colocar o G green. Para eu só fazer esse cara aqui, ó. Então, executo, eu não me lembro se eu executei já os de cima. Vamos fazer de novo, ó. Vamos executar isso aqui, limpa tudo. Vamos executar a segunda sessão, daí nós temos o R, o G e o B separados. E aqui é para imprimir a original, né? Aqui eu vou imprimir a original. Quem sabe eu até faça um negócio mais bonito aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+V, e aqui eu vou escrever original. Original. Só lembrar que aqui está formatado como título, né? Título 1. Então aqui eu vou formatar também como título 1. Fica mais bonito. Executa. Ah, já foi executado, né? Agora vamos executar o red. Olha aqui, ó, só ficou o red mesmo. O que eu posso fazer aqui, o que eu poderia fazer, de repente, ao invés de ter ausência de cor G e B, colocar elas no máximo. Tá? Vamos ver o que isso vai resultar. Ficou uma coisa assim, ó. O green e o blue ficaram no máximo. E a única coisa que variou foi o red. Mas eu creio que isso aí não me ajuda em nada. Eu consigo ver o vermelho assim, né? Que eu consigo ver o RGB separado. Ó, só tem o vermelho, beleza. Agora aqui eu vou ver se eu só tenho verde e depois se eu só tenho o azul. Vou escrever aqui blue também. Executo o green. De fato é verdadeiro, né? Veja que eu fiz ele igual ao green. Né? Eu peguei a fatia 2. E agora eu vou fazer o blue. Esse próximo aqui vai ser o preto e branco. Preto e branco. O blue que eu só peguei a terceira faixa, né? A terceira fatia, a primeira e a segunda deixei 0. Lembre-se que esses valores, esses tons, são 256 tons, porque a imagem é de 8 bits. A imagem poderia ser de outra quantidade de bits, mas 8 bits é uma imagem bastante comum. Uma imagem de 2 bits só teria os dois extremos. De 1 bit só teria os dois extremos, ou sem cor ou com cor máxima. De 2 bits teriam 4 tons, né? É sempre 2 elevado na. Bom, e para fazer o preto e branco, o que eu fiz? Tá? Eu peguei a parte vermelha e multipliquei por esse valor. A parte verde por esse valor. E a parte RGB e a parte azul por esse valor aqui, né? É o que eu estou vendo aqui embaixo. Ó.
E daí eu imprimi os tons de cinza. Até aqui. A partir daqui é outra coisa e nós vamos decidir mais para frente. DDD. Pronto. Mas tem que ser esses valores específicos aí que tu botou? Não, na verdade eu procurei na internet como transformar preto e branco, colorido para preto e branco, né? E por alguma razão me parece que isso aqui são valores razoáveis, mas eu poderia, claro que colocar valores tal que o comprimento total nunca excedesse raiz de 3, né? Por quê? Porque eu imagino como se fossem 3 vetores, né? De 0 a 1, esses pesos, né? E o peso da diagonal, se você colocar peso 1, 1 e 1, né? Vai para a raiz de 3. Então, é complicado eu colocar um número maior do que 255. E eu tenho que pensar aqui como se esse R, esse G e esse B nunca passassem dos 255. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui, vamos colocar 5, 5 e 5 para ver no que vai dar. Estou exagerando, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Tons de cinza virou isso aqui, ó. Ficou tudo branco. Por quê? Porque se eu misturar as 3 cores com um peso muito grande, vai 255, 255 e 255 dá branco, né? E tá cheio de 255 de coisa maior do que isso, né? Então agora se eu colocar 0 e 0 e 0, obviamente vai ficar tudo preto, porque eu estou multiplicando tudo por 0, né? Olha aqui, ó, ficou tudo preto, também não faz sentido. Agora, de repente, você pode ver, vou colocar 0,5, 0,5 e 0,5. Eu já acho que mesmo isso é grande. Faça os valores que estavam antes, ó. Também, né? Também. Agora eu vou colocar 0, 0,5, valores bem pequenininhos. Continua tudo preto. Deixa eu ver quais eram os valores que estavam antes. É que eu estou executando só a seção. Eu tenho que executar tudo. Deixa 05, 05, 05. Agora eu vou executar tudo, porque senão eu gravei red igual a red, gravou por cima do antigo, ó. 05, 05, 05, até que ficou razoável, ó. Não ficou tão bonito, né? Mas até que ficou razoável. Bom, vou deixar aqueles valores que estavam, que parece que eles estão lá, alguém estudou e disse que esses eram os valores que melhor correspondiam à tonalidade de cinza que indicasse a cor RG ou B. Vou clicar aqui e olha aqui, ó. Me parece que ficou melhor do que aqueles que nós testamos antes, tá? Mas você pode escolher o peso que quiser. Só tem que cuidar para que, né, às vezes você quer enfatizar determinada cor, né? Eu quero enfatizar aqui o céu azul, vamos supor, né? Então eu vou deixar isso aqui 0,3. Vamos ver se eu vou fazer o que eu quero, né? Porque eu quero ver em preto e branco. Não sei, pareceu mais uma tempestade, né? Não ficou bom, não. De fato, esses valores aqui parecem os mais adequados, né? Mas não que você não possa colocar depende da ênfase, o tratamento de imagem que você está fazendo. Bom, daí os tons de cinza, né? Ou seja, a imagem preto e branco, né? Ela não é fatiada, ela é uma fatia única, né? Mas eu pego qual? O R, o G ou o B? Bom, você vai pegar a soma deles. Pega a soma deles, porque isso aqui é como se fosse uma média ponderada. Você vai pegar a soma deles, né? E daí você vai fazer a figura, né? Simplesmente com o IM Show, como nós estamos acostumados, né?
você vai simplesmente colocar o nome aqui do arquivo soma. Né? O arquivo soma são esses tons de cinza, né? Foram as somas desses aqui. Ó. Esses demais aqui, parent, age access, né? Vocês não se preocupem que foram os comandos que eu nunca decoro, eu sempre busco no MATLAB, porque eu queria colocar, na internet, porque eu queria colocar esses títulos e eu não sabia como fazer. Tá? Então, acabei descobrindo como, né, colocar esses títulos e como deixar os eixos visíveis também com os valores. Eu queria deixar os eixos X e Y visíveis, para eu saber em qual pixel eu estava. Depois começou a bagunça, né? Depois, o que eu disse? Eu criei uma variável temporária, onde no primeiro eu coloquei o blue, né? No segundo o green e no terceiro o red, né? E a gente sabe que o certo seria RGB. Eu troquei aqui, ó. Eu fiz BGR. Tá? Depois aqui eu fiz GBR, ó. GBR, tá certo? Depois eu fiz RBG. Aqui que tá errado, aqui, ó. Aqui é RBG. E lembre-se que é RGB a sequência certa, né? Para dar a foto adequada. Agora eu vou fazer tudo e vou... Aqui eu troquei... O R tá legal. O vermelho está no vermelho, mas eu troquei o azul pelo verde nessa última foto. Agora dá para acreditar. Troquei o azul pelo verde. As fotos ficaram diferentes, né? Agora, você poderia, de repente, pegar uma foto que nem essa daqui, ó, e escurecer ela, né? Como é que eu imagino que eu vou escurecer essa foto o original? Reduzindo a quantidade de cor, né? 0 é totalmente preto. Então, eu poderia dizer que onde eu for imprimir ela, que eu imprimo ela aqui, ó. Eu imprimo aqui, essa imagem aqui original, né? Essa imagem que eu li lá em cima. Tá? Então, image é igual a imread. Agora, vamos supor que eu faça 0,5 vezes img. Vou imprimir de novo. Essa imagem escureceu. Ela escureceu, nitidamente escureceu. Se eu quero clarear ela, eu vou multiplicar ela por 1,25. Não vou multiplicar ela por 2, que eu penso que é muito. Eu vou executar desde o começo. Olha aqui, ó, essa imagem deu uma clareada. Isso aí é uma transformação linear. Eu simplesmente multipliquei um vetor por um determinado valor. Agora, vamos supor que eu quisesse enfatizar o vermelho. Eu quero enfatizar o vermelho. Já tem azul que chega ali. Eu vou colocar aqui 2 vezes o vermelho. Então, aqui nós enfatizamos... É difícil de ver essa... Não foi aqui mesmo que eu enfatizei o vermelho. Veja que eu só coloquei o IMG. Né? Se eu quisesse enfatizar o vermelho, eu teria que separar isso aqui. Ó. Então, aqui é o red. Depois tem o blue. Eu até poderia fazer assim, ó. Fica mais fácil ainda. Red, como eu já separei lá em cima. Green. E blue. Quando executar de novo. E ele já me xingou aqui. Tá? Ele já me xingou. Porque certamente isso aqui vai ter que estar entre colchetes e vai ter que ter um ponto e vírgula.
Vou ver se isso vai dar certo. Se não der certo, vou ter que tentar outras alternativas. Onde que tá? Olha, ele não fez o que eu queria. Ele não fez o que eu queria. Não fez, vou tentar com vírgula. Senão eu vou ter que fazer um pouquinho diferente. Não fez o que eu queria. Tá? Então, eu vou ter que criar uma variável temporária aqui de novo. Eu vou criar a variável temp. Daí vocês vão aproveitar para entender a temporária que está lá embaixo. Temp, 2 pontos, vírgula, 2 pontos, vírgula, 1. Igual a red. A 2 é a blue. Não, a última é a blue. Pronto. E aqui, eu não estou fazendo nada diferente do que se eu tivesse colocado IMG aqui. Estou fazendo nada diferente. Agora, eu só quero depois fazer um tratamento aumentando o vermelho, tá? Tá o próprio IMG. Agora eu vou aumentar o vermelho, vou fazer 2 vezes, vou exagerar, pode ser que ele vire até branco de tanto que eu exagere. Eu acho que eu exagerei, vou fazer 1.2 ao invés de 2. Só vou aumentar em 20%. Doze não, 1.2. Não dá para ver muita diferença no nosso vermelho, não. Não dá para ver muita diferença no nosso vermelho, não. Vou tentar 1.5. Só branqueou. Nós temos pouco, 1.1. Nós temos o vermelho lá da casa só, mas não está me chamando muita atenção. Ah, mas eu estou mudando o verde. Poxa vida, não era o vermelho? Mas olha, também, né? Como é que vai querer mudar? Ó? Agora parece que deu uma vermelhada, sim. Deu uma vermelhada. 1.5 talvez seja demais, mas como eu sou teimoso... agora, eu posso sentir que deu uma vermelhada, sim. Quem sabe eu mexa no azul. O azul talvez fique mais claro ainda. Porque tem bastante azul na foto. A gente sente que a foto dá uma mudada, né? Ela não é bem igual. Mas agora há pouco tava bem... Ficou um pouco mais rosa toda a imagem, quando só mudou o vermelho. Quando só mudei o vermelho, o que aconteceu? A parte que já estava vermelhão virou branca. Né? E a parte que estava um vermelho mais escuro ficou vermelha. E daí o branco com o vermelho deu um rosa, né? Faz todo sentido, né, Ian? Vou colocar aqui 1.05, então vou fazer menos, né? Vamos ver se... Eu vejo um pouco mais vermelho lá as nuvens, tá? Vou colocar 1.2 ou 1.2. Parece que as nuvens, elas ficaram meio avermelhadas, assim, sabe? Mas, enfim. Nós aprendemos como tratar uma imagem, né? E achar ela preto e branco, achar cada cor independente, brincar um pouquinho com as cores. Eu vou deixar esse arquivo com vocês. E eu gostaria que vocês me explicassem, em forma de trabalho, depois uma apresentação de, no máximo, 5 minutos, de o que isso aqui tem a ver com combinação linear de vetores.
Tá? Então, vocês vão me fazer um trabalho de uma página, não precisa de capa, não precisa de nada, tá? Só o nome de vocês, o título do trabalho, que é o que combinação linear tem a ver com cores. Alguma coisa relacionada a isso, né? Ou combinação linear e combinação de cores. Algum título relacionado, né? Até faz parte, um bom título. Tá? Entreguem o trabalho com o nome, o título, o trabalho, e depois eu vou pedir que cada um apresente em torno de 2 a 3 minutos, mas olha, não dá para passar de 5, tá? Explicando o que combinação linear tem relação com combinação de cores. Eu acho que ficou bastante claro para quem participou da aula, né? E vocês vão saber me explicar isso aí, vai ser um jeito assim até de ganhar algum pontinho na moleza, né? Espero que sim, mas também o de perder também, né, para quem não souber. Mas eu sei que todos sabem aqui. Falei. Professor, por gentileza, é o seguinte, como o senhor vai querer esse trabalho daí para amanhã ou para a volta às aulas em fevereiro, que eu não entendi, perdão. Boa pergunta, Ian. Matou a pau para amanhã. Ah, não, professor, agora estou triste. É. Para amanhã. Para amanhã. Para amanhã. Vocês conseguem fazer no restante da aula? Tem mais 1 hora, né? Nesse restante da aula aí vocês conseguem fazer esse trabalho. Eu vou deixar no Moodle. Inclusive, eu vou deixar esse programa, se é que já não está lá no Moodle, tá? Aí vocês executam o programa e escrevem, no máximo, uma página, meia página já é o suficiente. E quem escreveu não precisa nem se preparar para a apresentação. Agora, quem copiou o Word de um amigo e vai querer apresentar, aí esquece, né? Esquece que não vai conseguir apresentar e infelizmente, a nota vai ter que ser 0. Tá? Agora, se o cara quer apresentar, é uma chance aí de conseguir um 10 num trabalhinho, né? E um bom percentual na nota, eu imagino aí que esses trabalhos, como a gente sempre fez, compõem uns 20% da nota. Quem sabe esse aqui até seja um trabalho à parte, que eu faça só ele, eu vou fazer isso, só ele vai valer 10% da nota, tá? Só esse trabalho, ele está fora daqueles 20%, ele sozinho é 10% da segunda prova de álgebra linear. Mais Professor, uma dúvida novamente. Ah, perdão, atrapalhar. Não, fala. É o seguinte, vai ser necessário que eu prove a partir de script do MATLAB ou eu poderia explicar somente verbalmente? Tipo, verbalizar? Só explicar verbalmente. Ah, tá. O que você pode fazer é um PowerPoint de uns 3, 4, no máximo 5 slides, né? Para explicar. Isso seria algo inteligente, né? Preparar uma apresentaçãozinha com uns poucos slides para apresentar, para não ficar só no papo. Tá? Mas nada, não precisa apresentar nada de MATLAB. Esse trabalho é individual? Esse trabalho é individual. Ok. Então tá, meus caros. Bom trabalho. Da agora até o meio-dia dá para fazer. Dá para fazer ele tranquilo, até a apresentação. Ele é bastante simples, né? Eu já coloco essa aula lá para vocês poderem assisti-la também, novamente. Que nessa aula está a resposta de tudo. Um abração para vocês aí e até a aula de amanhã. Tchau, tchau. Valeu, bom dia. Bom dia.